Eu acho que essa é a beleza da psicanálise, né? Porque quando a gente lida com a singularidade, a gente vê muito mais além do que tá ali a casca, né? O que o sujeito mostra. Por isso que eu falo que a psicanálise é a vida. Não tem outra saída daqui a não ser pela porta da morte. Verdade. Mas, até lá, Tem muita coisa. tanta coisa pra fazer nessa vida. Tem tanta coisa pra fazer nessa vida. Olá, bem-vindas e bem-vindos à temporada Felicidade Clandestina do podcast Alma Talks. Hoje eu venho com um amigo, o meu querido Alexandre Patrício, que é um grande amigo, não apenas um amigo, mas é um grande amigo com todo o pleonasmo que existe nessa expressão. E além disso, ele é mestre, doutor, faz 250 pós-doutorados, tem 200 mil publicações. Eu não arrisquei a fazer uma apresentação assim tão fidedigna academicamente, porque senão isso equivaleria a gastar todo o tempo de podcast apresentando as credenciais dele. Mas eu quero dizer que ele é também podcaster, tem o Psicanálise de Boteco, ele é também escritor, tem uma série de livros publicados. E a gente vai conversar aqui, dentre tantas outras coisas, a respeito também da inveja. Então, o pontapé inicial aqui é a inveja, vamos ver para onde que a gente vai. Ale, muito bem-vindo e muito obrigada pela presença. Imagina, Ana, eu que agradeço. Depois dessa apresentação, acho que eu ganhei o dia, né? E é uma delícia sempre estar com você, eu acho que a gente se sente confortável entre amigos, eu concordo, né? Essa amizade é longa e é gostosa e surgiu de uma forma muito espontânea, né, Ana? E a gente construiu, sustentou isso muito bem. Sim, sim. Acho que, sobretudo no campo da psicanálise, que tem tanta... As pessoas falam isso, né? Um campo que tem rivalidade, que as pessoas ficam competindo. E a gente se conheceu de uma forma tão inusitada. Como a gente se conheceu? Online, na pandemia. Online, na pandemia, a gente se conheceu, trocou contato, começamos a conversar no Insta. E aí deu match, e a gente tá aqui, depois de muitas coisas juntos. E a gente super se identifica um com o outro, eu acho que é isso. Eu acho que a amizade, quando acontece, não tem distância, né? Acho que é uma coisa de sensibilidade, feeling mesmo. É, e engraçado, né? Porque aí a gente falando isso, eu fiquei pensando que esse poderia ser um podcast sobre amizade. Verdade! Mas vai ser sobre inveja. É verdade! Mas aí que tá, eu acho que é interessante, porque a inveja a gente pensa sempre como algo ruim, né? Mas ela sempre tá ali guardadinha, ela não precisa ser tão ruim assim, ela pode ser algo natural nosso, que fica ali escondido, mas a gente vai falar sobre, durante o episódio. E vamos lá mesmo. Tá. Porque eu tô pensando o seguinte, inveja é um conceito, bom, a gente tem trajetórias na psicanálise, assim, embora bastante similares em muitos pontos, bastante diferentes. Eu tenho uma formação em psicanálise bastante francesa, pela vertente lacaniana, e o Ale tem uma versão bastante, uma versão não, né? Uma formação, um percurso bastante da linha inglesa. E o tema, né, inveja, como, não sei se eu posso dizer isso, mas vou dizer, um conceito. Inveja é um conceito? Sim, é um conceito. Inveja é um conceito que é sustentado pela Melanie Klein, que é uma autora que eu tenho quase nenhuma leitura. Então, toda vez que a gente entra no tema da inveja, me vem você na cabeça, porque você é quem leu Klein, né? Não só tantos outros autores, mas que fala muito, de uma forma bastante compreensível, o que é isso, né? Eu acho que a sua relação com a psicanálise, e aí nisso eu me identifico provavelmente, ela é muito menos apaixonada, né? No sentido de, é isso e não pode ser outra coisa. Claro. E muito mais permeável de conversas, por isso é isso que permite a gente fazer tantos trabalhos juntos, inclusive esse, né? Sim. Dito isso, para te pedir para falar um pouco de o que é a inveja, o que você aprendeu com o Klein com isso, como é que a gente traz isso para a galera? Olha, eu acho interessante porque a inveja, ela tá na psicanálise desde Freud, né? E aí tem aquela polêmica toda que Freud era machista, porque ele fala que a mulher tem inveja do pênis. Depois Lacan vai falar que é inveja do falo, né? O falo é um significante, não é o pênis. Enfim, a Klein, ela meio que subverte essa lógica, né? Ela só contando aqui os bastidores para os nossos ouvintes,
e espectadores. A Melanie Klein, gente, ela foi super subversiva desde a entrada dela na psicanálise, né? Ela não tinha formação acadêmica, ela tinha acabado de se divorciar, e aí ela entra na psicanálise, que é um território dominado por homens médicos super, né, tradicionais, e ela vai lá, divorciada. Divorciada, vamos fazer aqui um recorte, né, de que isso aí lá 1920, 22, né, 30. Então, gente, nossa, era um escândalo, né, você não podia. E aí ela não tinha formação acadêmica. E ela passa por um período de análise com o Ferenczi, né, que é um grande amigo do Freud, um dos maiores analistas também contemporâneos ao Freud. E aí, depois desse período de análise, o Ferenczi incentiva ela a se tornar analista. Então, acho que a história da Melanie Klein é uma história muito bonita, porque ela não fica restrita àquela condição de mulher, dona de casa, separada. Ela se reinventa, ela tem força para correr atrás do sonho dela. Não é porque eu não tenho formação acadêmica que eu não vou bancar o meu sonho de ser analista. E vamos lembrar também, um parêntese, né, que não ter formação acadêmica ali nos anos 30 é diferente, né, gente? A gente tinha um contexto extremamente cultural, né, a gente falando de um contexto europeu, favorecido. Então a Klein, ela assistiu seminários de história, de arte, de filosofia. Ela tinha uma bagagem grande. E aí ela passa pelo período de análise pessoal e se torna analista. Ela apresenta um artigo e esse artigo é aclamado pelo público, que é a psicanálise de crianças, né, que ela analisa o próprio filho, que era muito comum na época. E aí, na época, ok? Na época, viu, gente? Isso é importante. E aí ela analisa o filho, publica um caso clínico, e ela é aplaudida, entra para a Sociedade de Psicanálise de Budapeste, só que ela já entra ali subvertendo meio a lógica do Freud, porque ela vai dizer que o falo não é o pênis, é o seio materno. Então a Melanie Klein, ela meio que traz para nós uma visão muito feminina da psicanálise, né? Ela atribui uma importância muito grande ao seio, que é uma metáfora do cuidado que essa criança recebe, né? Então, ou seja, o primeiro objeto fálico de poder que sustenta, que alimenta, que nutre, é o seio. Então, o primeiro objeto que o indivíduo inveja é o seio. Então, vocês percebem que ela já chega causando, né? Ela já chega trazendo um olhar da feminilidade, da maternidade, o quanto a maternidade é difícil. Ela fala assim, nossa, o bebê suga, é voraz, ele cansa a mãe, ele tem uma insaciedade, nada para ele tá bom. A Melanie Klein vai meio que distorcendo aquela romantização da maternidade, e ela diz que a inveja é um sentimento comum, e o primeiro objeto invejado é o seio, essa potência que nutre, que alimenta, que cuida. Olha que diferente da visão do Freud, né? Nossa, total. E não só do Freud, porque embora a gente tenha passado tanto tempo, a gente em 2025, essa noção de inveja, ela ainda é muito ligada à lógica feminina, né? Então são as mulheres que são tidas como invejosas. As mulheres é que não sabem fazer grupo, que não existe amizade feminina, né? Os homens, sim, é que são capazes de serem fiéis e blá, 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 né? Entre eles, né? Entre eles, claro. Mas a psicanálise, eu acho que mesmo quando a gente vai com todos os cuidados que a gente aprendeu depois com os pós-freudianos também, inclusive, com Lacan, reler o próprio Freud, a gente, levando Freud com Freud, a gente vê que mesmo no Freud a gente encontra também esses pontos de abertura, onde a gente entende que a coisa é muito maior do que o que ele tinha condições de reconhecer que ele estava propondo na época. Então, tanto é que várias vezes, em vários momentos na obra do Freud, ele escreve pênis, a inveja do pênis, né? E aí a gente anda para a famosa teoria do complexo de Édipo, que provavelmente muitos de vocês devem saber um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo já ouviu falar. E em certos momentos ele fala de fato da inveja do falo, né? E aí andando um pouquinho mais, a gente consegue separar o que é o pênis e o que é o falo, e podendo entender que o pênis, a inveja do pênis, é um modo de dizer de alguma coisa que estava posto na cultura daquele momento, porque é a maneira como as coisas se colocavam, dada a época, mas que o que ele estava dizendo, na verdade, é que é inveja de quem tem. De quem tem. O quê? Depende. Isso muda a cada tempo, mas o que a gente inveja é que alguém tem alguma coisa que a gente supõe não ter, e que eu acho que na análise a gente vai descobrindo que a gente achar que alguém tem alguma coisa, na verdade também não deixa de ser uma certa fantasia, né?
Eu acho curioso que eu tive aula na PUC com o Renato Mezan, o professor Renato Mezan, e ele sempre brinca, ele fala assim, o invejoso só sabe contar até 2, o ciumento sabe contar até 3. Eu acho ótimo isso. Eu acho isso fantástico. É muito, muito elucidativo. Né? Porque a inveja ela é um sentimento primitivo, arcaico, né? Muito primitivo. Eu invejar o que o outro tem, eu idealizar o que o outro tem, né? Porque, veja, o invejoso, ele não quer só o carro igual do vizinho. Ele quer sentir o que o vizinho sente quando entra no carro. Então ele compra o carro igual. Mas não tá bom, eu entro naquele carro, mas será que eu tô feliz igual meu vizinho? Porque aí entra na lógica que você falou, a idealização. A idealização caminha muito próxima da inveja, né? Então eu idealizo que meu vizinho é muito feliz dirigindo aquele carro. Então eu vou comprar o mesmo carro, porque eu quero sentir essa suposta felicidade quando eu entrar no carro. Então o invejoso não quer só o carro, ele quer sentir o que o outro sente. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma relação dual, esse indivíduo, ele quer privar o outro da fruição. Olha que pesado isso. Então eu quero o carro igual ao do meu vizinho, mas eu estou torcendo para que ele bata o carro. Porque não basta só desejar, eu quero destruir o que o outro tem. A inveja, na perspectiva kleiniana, como você bem citou, ela tem toda essa base sádica, destrutiva, que a gente vê muito, né? Em competição, em meio corporativo, na psicanálise. O que é um espanto, né? Eu sempre me espanto, falo, gente, essas pessoas são analisadas, não são? Como assim? Em tese, né? Em tese, mas a gente vê assim, eu não quero só, né, o que você tem, mas eu quero destruir o que supostamente você frui daquilo que você tem. Então é uma lógica muito imaginária, muito idealizada. Sim, né? Inclusive porque às vezes o invejoso, e aí aqui me incluindo, né, porque a gente coloca... É horrível a gente reconhecer a nossa inveja, né? É sempre mais gostoso dizer que o outro quem tem inveja, né? Então eu vou me incluir aqui. Quando a gente inveja alguém, a gente não só quer ter aquilo que o outro tem, porque eu acho que quando eu consigo reconhecer que eu quero ter aquilo que o outro tem, eu já evoluí um tantinho. Porque eu acho que o pesado da inveja é quando eu não consigo reconhecer que eu queria ter aquilo que o outro tem, e o que eu quero, na verdade, é que o outro não tenha. Exato. Quero privar o outro daquilo. Pra eu nem me dar o trabalho de sustentar e de lutar e batalhar e trabalhar pra ter aquilo que o outro tem. Exato. Era melhor que o outro não tivesse, porque daí eu nem ia precisar sentir isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eis aí o aspecto destrutivo. Por isso que a inveja, como eu disse, ela é primitiva. O invejoso só sabe contar até 2. Ele inveja algo de alguém, do outro. E aí, a gente fala, né, que quem é mais maduro, alcançou uma integração, passou pelo complexo de Édipo, sabe contar até 3. Por quê? Tem uma triangulação edípica, né? E aí o ciúme faz parte dessa triangulação. Eu tô aqui, então supostamente eu amo aquela pessoa, que na minha cabeça tá com outra. Então tem uma triangulação. O ciumento, ele consegue triangular. É diferente do invejoso, que é uma relação dual, primária, arcaica, como você bem disse, né? Às vezes eu até desejo que o outro perca aquilo para eu não me dar o trabalho de me implicar que de fato eu desejo aquilo que o outro tinha, né? Se ele perder. E você acha que a gente pode pensar que a inveja tá... eu queria achar um jeito bonito de dizer isso, não vou achar. Vou dizer assim mesmo. Que a inveja tá mais na moda, no seguinte sentido. Acho que um primeiro elemento é esse mais evidente da lógica das redes sociais, o quanto a gente fica fuçando e sabendo da vida do outro e expondo tanto quanto da nossa. Né? Só sucesso. Os sucessos, né? Só sucesso. Aquilo que funciona. E um tanto quanto pelo fato da gente estar supostamente em relações um tanto mais igualitárias. Porque eu tenho pensado no seguinte sentido, né? A gente tinha nessa lógica heteronormativa, né? Do casal, homem e mulher. E da diferença de papéis que estava meio que dado. O homem sai de casa, traz o dinheiro para casa, a mulher cuida dos filhos, né? E tudo mais. Então, porque eu acho que a presença da diferença, ela garante uma separação.
E aí, quando a gente vai alçando lugares, a gente, né, mulheres especialmente, vai alçando lugares um tanto mais equivalentes aos lugares dos homens na sociedade, a gente vai ficando tudo meio parecido, porque por um lado as mulheres também trabalham e ganham dinheiro, por um outro lado os homens também, ao menos em tese, cuidam das coisas da casa, dos filhos e tudo mais. Como é que fica a inveja nisso? Eu acho, Ana, que tem uma... Essa perspectiva neoliberal, ela traz essa ilusão de igualdade, né? Que não é. É muito bom esse termo, essa ilusão de igualdade. Acho que isso assim, já diz muito. Porque a lógica neoliberal, né? Ela traz essa ilusão de igualdade e ainda mais essa possibilidade do sujeito acreditar que ele é empreendedor de si mesmo, né? Então, você quer, você consegue, vai à luta, você é dono de si, que é, se a gente parar para pensar, o oposto do que a psicanálise propõe. Porque o Freud vai dizer, né, num dos primeiros textos dele, o eu não é o senhor de sua própria casa. E aí você tem a lógica neoliberal, você é o seu próprio empreendedor, né? Você é dono de você produz. Seja o protagonista da sua história. Exato, o que é uma grande falácia, né? Porque isso leva a nada a lugar nenhum. Esse sujeito ele acaba sendo amassado pelo sistema. A melhor versão de si mesmo. A melhor versão de si mesmo. Ele entra nessa lógica competitiva, que você falou muito bem, que é fomentada pelas redes. Então ele acaba se aniquilando, né? Então eu acho que quando a gente tem essa aniquilação do eu e essa suposta igualdade, não é que a inveja desapareça, sabe? Eu acho que ela vai aparecer ali nos bastidores, nas sutilezas. E as redes sociais também abrem essa possibilidade de expressão da agressividade, da inveja, de uma forma meio camuflada. Então, por exemplo, sei lá, tem lá uma postagem de ódio, né? E um monte de gente comentando e botando lenha na fogueira. Eu não tenho coragem de comentar, mas eu vou lá e curto aquele comentário, porque ele me representa. Então eu acho que as redes, elas falam pelo outro aquilo que ele não consegue dizer por si. Entende? A gente consegue se expressar. A inveja, ela é pesada, né? É difícil a gente admitir que a gente tem inveja de alguém. É muito difícil. Fere o nosso narcisismo. Isso. Justamente porque tem essa questão idealizada, romantizada, né, de que a inveja é algo ruim. Não é. Quando a Melanie Klein traz, ali em 57, porque esse é um dos últimos textos dela, ela pensa no sadismo, na inveja, mas ela desenvolve em 57, no texto Inveja e Gratidão. E aí ela diz que o oposto da inveja é a gratidão. Que é lindo. Que não é a gratidão, gratiluz, gratitude que a gente vê hoje. É uma gratidão legítima, de você reconhecer aquilo que lhe é dado. E nesse sentido, eu acho que a inveja está muito ligada ao ressentimento, sabe? Mas voltando um pouquinho, eu acho que a inveja ela não é um sentimento só negativo, só ruim, porque às vezes a inveja, quando não destrutiva, ela impulsiona o nosso crescimento. Em que sentido? Sei lá, eu tô vendo lá o fulano X no Instagram. Ele tem uma vida maravilhosa, né? Que é o que ele posta. Que é o que eu suponho. Que é o que eu suponho. Viaja, compra aquelas coisas que eu quero, tal. Vou trabalhar, vou estudar porque eu quero essa vida. Ela te impulsiona. Que é o que a gente chamaria de inspiração. Uma inspiração, exato. É uma inveja, mas não é uma inveja destrutiva. Não é uma inveja que pretende aniquilar o que o outro tem. Mas é uma inveja que impulsiona. Nesse sentido, a gente pode quebrar esse paradigma da inveja, esse tabu da inveja, de que ela é sempre negativa. Eu acho que quando a gente admite ter inveja do outro, a gente está bancando esse lugar que exige muita maturidade. Dá para ter inveja boa, então? Dá para ter inveja boa, aquela inveja que impulsiona e que não é destrutiva. Sabe? Mas aí ela não deixou de ser inveja? Será? Eu não acho. Porque assim, é uma inveja mais madura. Tá. Mas eu gostei dessa noção, inveja mais madura. É uma inveja mais madura, assim, quero muito, olha essa viagem que o fulano fez, quero muito viajar para esse lugar e ficar hospedado nesse lugar. Mas eu também não preciso destruir ele por conta disso. Eu vou trabalhar, correr atrás para poder alcançar isso. Sim. E eu acho que alcançar esse lugar
é um pouco dissolver a fantasia de que sou eu ou você. Então aquela coisa do contato é 2 só, né? Dá pra contar até muito mais do que até 2. Então dá pra ir eu, dá pra vir você, dá pra vir uma galera, dá pra vir mais gente, né? Dá pra compartilhar isso com os outros. Dessa ideia limitada. Total. De que se é um, o outro não pode estar. Total. E eu acho que nessa lógica desse dizer das invejas das mulheres, é isso que tem no horizonte, né? A ideia de que se ela tá lá, então eu não posso estar, então ela precisa sair de lá para que eu possa estar. E se eu estiver lá, eu não posso me mexer porque ninguém pode ir junto comigo, então as amizades são todas falsas, né? E aí fica nessa coisa um tanto quanto artificial do que seriam as amizades femininas, e que, pensando no quanto a gente vem borrando essa noção de diferenças, né, ao longo dos tempos, de homens e de mulheres, talvez isso que a gente entendia até então como inveja, como sendo feminina, a gente possa pensar também como fazendo parte de um jeito mais evidente do mundo masculino, né? Eu acho que essa inveja feminina, ela foi implantada, né, pela sociedade machista, patriarcal. A gente não se dá conta, porque a gente começa a viver de uma forma tão automática, mas eu acho que isso foi meio que implantado, sabe? O homem, ele sai lucrando com a rivalidade feminina. Aham, isso é ótimo. Fale mais sobre isso. Eu acho que o homem sai lucrando da rivalidade feminina. Vou voltar um pouquinho aqui para a escola inglesa, né? O Winnicott fala, eu gosto como ele trabalha a noção de gênero, porque ele fala que nós temos todos elementos masculinos e femininos. Uhum. Então não dá para pensar no indivíduo sem esse conjunto de elementos masculinos e femininos. Ele vai dizer que os elementos masculinos estão ligados ao fazer e os elementos femininos estão ligados ao ser. Ou seja, ninguém é sem ser e fazer juntos. A gente precisa abraçar os nossos elementos masculinos, os nossos elementos femininos. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu falo que essa ideia, o machismo, o patriarcado sai ganhando com a rivalidade feminina, por quê? Parece que existe uma inveja mesmo, uma destrutividade, um despeito muito grande desses elementos femininos, que tentam ser apagados o tempo todo na constituição humana. Então, quantos homens, por serem mais delicados, mais sensíveis, mais implicados, mais devotados à sua família, enfim, as coisas sensíveis da vida, são criticados, né, ou são marginalizados porque são muito femininos. Olha a inveja do homem em relação ao elemento feminino. Uhum. E aí a gente volta para Klein, porque ela vai dizer, o primeiro objeto invejado é o seio, né? Ou seja, o objeto nutridor, aquele que nutre, aquele que provê o nascimento, né? E eu acho bonito isso, porque veja, na mitologia, nas metáforas, né, a gente nasce da mãe terra. Uhum, a mãe natureza. A mãe natureza, né? E a gente volta para a mãe terra, para a mãe natureza, né? Então, como essa inveja está implícita, mas ao mesmo tempo muito forte no masculino, porque ele enxerga o feminino e essa questão de ser como uma ameaça à existência dele. Sim, e isso é uma coisa que você que escuta bastante mães e pais, né, sobretudo, e que eu também, né, nessa experiência de escutar, é uma coisa bastante, é quase banal, assim, né, de tão corriqueira que é o susto, muitas vezes, que é pro homem perder essa posição fálica, porque ele não tem o lugar, não tem o peito, né, pra ser bem direta. Exato. Então é meio que, é claro que não é só isso, acho que o seio é claro. a materialidade de um laço ou outro, né, uma metáfora. Importante destacar que é uma metáfora, assim como não é o pênis, não é o seio. Uhum. Mas é essa metáfora, né, e que às vezes isso serve de apoio para a realidade, e acaba sendo mesmo, né, tipo no meio da madrugada lá o bebê chora, uma coisa é aparece a mãe com um seio, outra coisa é aparece pai sem seio, né. Exato. E o quanto isso bagunça os casais, né, o quanto é difícil para muitos homens não ser o mais desejado, às vezes para muitos deles pela primeira vez. Nossa. Em detrimento, né, de uma mulher, né, da mulher ali que está ocupando essa posição fálica para o bebê. Perfeito, perfeito, eu concordo super.
Não à toa a gente vê, né, o aumento da violência, dos feminicídios. E das separações, né? Das separações. Nos primeiros né? tempos assim, de vida. A mulher começa a ascender na vida, o homem, opa, peraí, né? Ah, não sei se eu vou conseguir bancar, ficar com você, porque você está muito na minha frente, será que eu vou acompanhar? Tudo isso é uma inveja, né? É uma inveja desse ser da mulher, que é um ser livre. E isso justifica muita coisa, né, Ana? Eu acho que, até adentrando aqui no território da homossexualidade, né? O homossexual, a gente tem essa coisa, né? Eu digo até em primeira pessoa, mais livre, mais bem resolvida. Não tem aquela masculinidade frágil. Se eu fizer assim com a mão, tá tudo bem. Se eu fizer desse jeito, se eu usar essa pulseira, tá tudo certo. Eu tô bem resolvido com a minha parte feminina, com quem eu sou, com o meu ser. Trazendo o Winnicott aqui, né? Eu tô bem resolvido com o meu ser, que propõe, que está abaixo do meu fazer, né? Uma coisa está ligada à outra, não existe separadamente. E o quanto isso desperta inveja, né? Por que esse cara é tão livre e eu sou tão preso? Eu sou tão preso nesse padrão estereotipado, machista, enquadrante, que formata, que é uma moldura, e eu não posso escapar da moldura. Então essa liberdade do outro incomoda muito, sabe? E a mesma coisa, a gente começou falando da mulher, da misoginia, do feminicídio. Essa mulher livre, essa mulher que deseja, independente, ela assusta. E um homem que está bem resolvido com os seus elementos femininos também intimida. Né? Então, o quanto faz sentido essa teoria da Klein, né? Que o primeiro objeto invejado é o seio materno. E, de novo, o seio é uma metáfora, está falando de um elemento feminino, da figura cuidadora, da mãe, ou de quem exerça essa função. Né? Interessante, não? É muito interessante, porque o que é mesmo na lógica mais freudiana ali daqueles tempos, porque eu me lembro que, assim, que quando eu comecei a estudar psicanálise, e eu conheci alguma coisa da teoria psicanalítica na faculdade, na graduação de psicologia. Eu tinha lá, sei lá, 17, 18 anos. E eu me lembro de escutar essa teoria da inveja, né? Então, vinham as professoras, eram mulheres, as minhas professoras de psicanálise no curso de psicologia. Eu não fui lá para estudar psicanálise, fui para estudar psicologia. E aí vinha essa história, porque o Freud, a inveja do falo, a inveja do pênis. E eu pensava, gente, como assim? Como assim, né? Eu não tenho nenhuma célula no meu corpo que reconhece essa lógica da inveja do falo, da inveja do pênis. O que é isso? E eu não conseguia prestar atenção nas aulas, então. Então eu fui uma aluna de psicologia que adorava as vertentes psicológicas de diferentes lugares, né? Eu adorava tudo, achava tudo muito interessante. Mas a psicanálise não é nem que eu não gostava, eu achava tudo aquilo muito esquisito, aquilo não conversava comigo. Que coisa. E eu precisei avançar um tanto quanto na minha análise pessoal e um tanto quanto nos estudos também, para me dar conta de que não é isso é uma metáfora, né? Então até eu chegar no ponto de que isso era uma metáfora, isso exigiu não só estudo teórico, mas sobretudo análise pessoal. E eu acho que é por isso que é tão difícil, né, da gente se alinhar, se alinhar não, mas se deixar atravessar pelo discurso psicanalítico de uma maneira geral. Acho que hoje em dia a gente vê muitas coisas muito diferentes do que era ali há, sei lá, 15, 20, 30, um tanto quanto de anos atrás, mas ainda assim, né, isso exige alguma coisa. E aí a ideia de inveja, porque daí eu ficava pensando, mas inveja do quê? Né, exatamente o quê? E aí, pra mim aquilo não fazia sentido, porque eu entrei na faculdade, foi em 2003, né? Então que eu comecei a estudar uma coisa de psicanálise ali em 2003, eu falava, inveja do quê? O que exatamente está em questão? A conta não fechava, né? Não fecha a conta, não faz sentido. Por quê? Porque eu nasci numa família, num lugar onde ninguém, que até onde eu saiba, lamentou que eu fosse uma menina e me privou de dizer, você tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu não nasci numa família assim. Entendi. Então, pra mim, aquilo não fazia nenhum sentido. E aí, eu precisei me dar conta também de ir até um pouco quem eram as mulheres que o Freud escutava, do que elas sofriam, né, o que comiam, como dormiam, o que respiravam, para entender que se você tá num lugar, né, nasce numa família onde se lamenta
ao sexo com o qual você nasceu, onde se diz que você tem um destino muito mais limitado porque você é uma mulher e não um homem, você não precisa mais do que 2 neurônios daí para entender de onde que vem essa noção de inveja do falo, inveja do pênis. Exatamente. Né? Mas o que tá no cerne da coisa é a inveja da liberdade, né? Da liberdade, exatamente. Eu acho que quando a gente fala de questões de gênero, da própria homossexualidade, da questão trans, o que intimida, o que marca, o que fere é a liberdade desse sujeito bancar quem ele é. Como ele pode, né? Como ele pode fazer isso, né? E aí você percebe o quanto o machismo... Eu gosto muito de um livro, acho que é de um antropólogo, se eu não me engano, que é o Ivan Jablonka, que se chama Homens Justos. Ele faz toda uma análise histórica, assim, da masculinidade, né? E ele diz que a masculinidade sempre se colocando nesse lugar poderoso, controlador, né? Até mesmo nas duplas de super-heróis masculinos, né? Você tem o Batman muito forte, muito fálico, e o Robin é o ajudante mais fraquinho. Né? Então você tem alguém representando o elemento masculino e alguém representando o feminino, subordinado. Né? Então, quanto essa lógica foi sendo impressa na sociedade? O Ivan, ele fala isso. Ele é um antropólogo francês, se eu não me engano. E aí, eu acho interessante como isso, de fato, é o que constitui a nossa sociedade, né? Da mulher sempre nesse lugar fraquinho, tal, mas que quando assume uma posição de poder, intimida. A gente tem que tirar, a gente tem que passar rasteira, a gente tem que trocar, porque não é competente, porque, enfim, né? E aí todas as questões que atravessam aí. Então, a mulher, eu acho que ela está atrelada a essa força, a essa liberdade. Por isso que eu admiro a figura kleiniana, né? A figura da Klein. Porque ela vem e ela banca uma teoria no meio de uma sociedade cercada por homens, médicos, formados, Nossa. Uma elite intelectual, e ela vem ali, né? Como você bem falou, se divorciar nos anos 30 era uma coisa absurda, e ela fala, não é isso. E além disso, ela passou por uma... Eu aprendi contigo isso. Você confia. Por um processo depressivo bem difícil, Exato. Mais de uma vez, né? E coisa sobre a qual ela abria, né? Exato. Sim, ela teve crises depressivas profundas depois do nascimento dos filhos. Aí foi quando ela foi procurar uma análise pessoal e ela conheceu o Ferenczi, e ela fez 7 anos de análise com ele. Depois ela conheceu o Abraham, que também eram os discípulos mais geniais do Freud, né? E ela fez análise com eles. E eles super incentivaram ela a montar a clínica e tal. Imagina, para uma mulher estrangeira, sem origem, sem sobrenome, né? Chegar e bancar uma teoria. Então eu acho que essa própria força, essa resistência... é o que faz eu ter uma admiração enorme pela figura da Klein, pela teoria dela, e o quanto ela se colocou ali para bancar essa liberdade, esse lugar do feminino, que é tão apagado na psicanálise. E será que, fazendo assim uma interpretação selvagem, forçando assim um pouquinho, mas assim, será que tem alguma coisa de identificação tua, assim? Porque o que eu quero chegar nisso é... Como é que você chegou na psicanálise? Porque você sempre... Mais de uma vez já escutei você contar, não só pra mim, mas também na escrita do livro com a Liana e também em podcasts que eu já escutei você falar alguma coisa, que você com frequência... marca, né, a família de origem de onde você veio, que seu pai era caminhoneiro, que você viajava muito com ele, né? Que não tem nada tem a ver com psicanálise. Como é que chegou até ali? Ana, eu acho que meus pais me criaram, e isso aprendi com você. A gente estava conversando e você usa essa palavra que me marcou muito, eu acho linda essa palavra. Meus pais me criaram de uma forma muito despretensiosa. Eles foram pais jovens, né? Minha mãe, eu sou o único filho, ela ficou grávida quando tinha 22 anos e não sabia o que fazer com esse bebê, né? Então ela e meu pai novos, minha avó ali ajudando, e o bebê chorava, o que fazia? Chorava de cólica, meu Deus, vamos ajudar. E meu pai muito sensível, um caminhoneiro, meu pai só tem até a 4ª série, ele é super machista, tal. E aí daqui a pouco meu pai deita no chão de casa, no tapete, esse bebê não para de chorar, ele pega esse bebê e coloca em cima da barriga dele.
e lá ele fica igual uma estátua. E ele fala, meu filho, você só dormia assim, até os 6 meses de idade. E eu fico me perguntando, um cara que foi criado, né? Meu pai foi criado num meio violento, interiorano, né? Como eu disse, só tem até a 4ª série, viaja de caminhão o tempo todo, agora parou, graças a Deus, né? Mas o quanto ele tinha esse lado sensível, muito bem resolvido. Minha mãe perdida, não sei o que fazer com esse bebê que não para de chorar, me dá ele aqui. Ele colocava eu em cima da barriga dele e ele ficava duro no chão de casa, enquanto eu adormecia. Então eu acho que isso já é psicanálise, sabe? A vida é psicanálise. A gente acha que a psicanálise ela é muito distante, ela é muito erudita. A gente cresce com essa percepção, né, de que só pode ser psicanalista quem tem uma erudição, quem leu Kafka, Dostoiévski, quem fala 5 línguas. Essa não foi minha realidade, né? Minha mãe era professora de educação infantil, meu pai caminhoneiro, e ambos apostaram na minha educação, né? E nunca me exigiram nada. Então eles me deixaram ser. E de repente, quando eu estou ali, minha primeira graduação foi em pedagogia, porque eu ia seguir na área da educação, fui diretor de escola, eu tive uma disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento e ali aparece psicanálise. E eu pergunto para a professora, o que é isso? Quem é esse cara? Freud, amei, sexualidade infantil. Você já estava graduado em pedagogia? Estava fazendo. Estava estudando. Estava no 2º ano. E aí eu tive Psicologia do Desenvolvimento e a professora apresentou o Freud. E eu falei, nossa, quero saber mais, para onde eu vou, o que eu faço? Aí ela me deu algum nome de escolas, né, aqui em São Paulo. Você lembra o que ela dizia quando você se interessou? Ela estava falando, Ana, sobre a sexualidade infantil. Os 3 ensaios do Freud. E eu achei isso fantástico. Falei assim, como assim um cara ousa descrever que a criança tem sexualidade? E tem, porque eu lembro, eu brincava, né? Eu via, a gente sente isso no corpo, as nossas pulsões. E ele trata isso de forma muito sincera, muito honesta. Esse texto do Freud é muito honesto. E aí eu falei, professora, onde que eu estudo isso? Ela lê. Tem 2 escolas boas em São Paulo de psicanálise, ficam lá em um bairro tal. Vai fazer. Um menino que morava na periferia, pai caminhoneiro, já estava gastando uma nota na faculdade. Isso que eu não fiz a faculdade, né? Eu fiz uma faculdade particular que meus pais puderam pagar. E eu tive professores excelentes que me marcaram muito. Então acho que o papel da educação e da gratidão nesse sentido entra, sabe? Sim. Faz toda a diferença. É o que me aproxima da psicanálise. E eu falo, mãe, quero estudar psicanálise. Aonde? Tal lugar. E eu tenho que começar uma análise pessoal. Mas eu não posso pagar. Então vamos procurar um analista que te atenda no valor social. E aí foi. Então, 2 vezes por semana eu cruzava a cidade, né? Ia até o bairro que ficava a escola de psicanálise e estudei. Então eu tive a oportunidade de fazer uma análise com valor social. Meus pais se juntaram, fizeram um esforço enorme para poder bancar a mensalidade dessa escola, quem sabe que é caro. Uma formação em psicanálise é cara, né? Hoje muita coisa mudou em virtude da pandemia. Mas era caro e presencial, não tinha negociação. Não tinha negociação. Então eu fiquei lá 4 anos, formação teórica, estágio clínico. E quando eu me vejo, eu estou inserido no campo psicanalítico, eu falo, eu quero pesquisar isso. E aí quando eu vou para o mestrado, consigo bolsa, e começo minha vida acadêmica, e tudo começa a mudar, porque eu acho que você traz uma coisa importante no começo, né? O que nos aproxima é essa nossa visão humana da psicanálise. Você tem uma capacidade muito grande de traduzir a psicanálise para o público, que eu admiro muito. Eu acho que isso que foi o que nos convocou, essa afinidade. E é isso que eu aposto. Porque eu tive professores excelentes que falavam a minha língua. A língua de um menino da periferia que não leu Dostoiévski, que não leu Kafka, e que cai na elite intelectual de São Paulo sem saber o que estava sendo dito. E se sente perdido. Mas que é acolhido por professores. Então isso fez muita diferença na minha vida. E que é importante e bonito isso que você fala, né? Que falar a língua de alguém não é o português brasileiro, necessariamente. Exato. Exatamente. Cada um tem o seu idioma, né? E o nosso idioma é feito de identificações, de singularidades, aquilo que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. Então,
eu me inclino para a psicanálise, e eu sempre digo isso, que a psicanálise foi uma coisa que me salvou, porque ela me apresenta uma versão minha menos hipócrita e mais honesta. Então eu consigo fazer as pazes com a minha origem. Por exemplo, quando adolescente eu tinha vergonha de dizer que meu pai era caminhoneiro. E uma coisa que você se orgulha tanto E hoje, eu me né? orgulho tanto, porque eu viajei o Brasil com meu pai, na cabine do caminhão. As nossas férias era eu, meu pai e minha mãe, compartilhando uma cabine de caminhão, parando em posto de gasolina para tomar banho, e muitas histórias. Quantas empresas a gente ia entrar, meu pai ia descarregar o caminhão, ele falava, olha, não pode entrar família. Então vocês deitam aí atrás, se cobrem e se escondem. E eu e minha mãe querendo rir, né? Porque a gente ia entrar lá na empresa e a gente querendo rir. E meu pai jogando cobertor em cima da gente pra gente ficar quietinho, pra poder passar pela guarita, né? Então são histórias muito vivas. Eu acho que isso compõe essa sensibilidade, essa minha identificação com a psicanálise. Que eu acho que é necessário, né? Uma psicanálise... Eu gosto de uma frase do Jorge Broid, que é um psicanalista da PUC de São Paulo, que escreve sobre a psicanálise social, a importância da psicanálise ir ao povo. Ele diz assim, que a psicanálise deve ir aonde a vida acontece. E eu acho que foi isso que me atraiu na psicanálise. Porque eu comecei a fazer as pazes comigo mesmo. Eu comecei a perceber que toda essa história, toda a minha origem, a minha própria homossexualidade constituiu o meu ser. E eu não podia negar isso, sabe? Isso seria muito não eu, isso seria desonesto. E a psicanálise, ela me ajuda a fazer as pazes com essa história. Então eu acho que aí entra a importância, né? Porque eu penso que a inveja, Ana, ela está muito relacionada ao ressentimento. O invejoso, como ele não consegue receber, como ele não consegue enxergar, se nutrir, ele é ressentido. Ele acha que ele poderia ter mais, ele acha que poderia ter recebido mais, sabe? E quando eu começo o meu processo analítico, eu vejo que meu pai, às vezes, atrasava a prestação do caminhão dele para pagar a mensalidade do meu curso de psicanálise. E isso é tudo que ele poderia me dar. Entende? E aí eu penso, como eu pude ter vergonha disso? Então eu acho que esse é o sentido kleiniano de gratidão. Sim. Não é? Sim. E é isso que faz eu me apaixonar cada vez mais por essa perspectiva teórico-clínica que me salvou, que me curou, que me ajudou a ser mais honesto, mais maduro, né? Hoje eu tenho uma relação com meu pai maravilhosa. Quando a gente... A minha primeira relação homossexual foi com 24 anos de idade. E eu já dava aula na universidade, novinho. Juntei uma grana, fui lá, comprei um apartamentinho e fui morar sozinho com o meu primeiro namorado. E toda vez que meu pai ia me visitar, meu namorado tinha que correr. Porque meu pai achava que eu morava sozinho. Ah. E minha mãe tensa, porque meu pai caminhoneiro, até a 4ª série, machista, origem caipira, né? Minha mãe dizia, seu pai nunca vai aceitar. E detalhe, quando eu vou morar sozinho, meu pai tem um infarto. Jura? Então como que eu vou contar pro meu pai, recém-infartado, que eu sou homossexual? Jamais, né? Como se ele não soubesse, né? E ele tentava, sabe? Ele investigava, ele perguntava, ele ia pelas bordas. Meu pai é um dos caras mais inteligentes que eu já conheço, sabe? Que eu já conheci na vida. Quando o caminhão do meu pai quebrava, ele entrava embaixo, desmontava o motor e ele próprio arrumava. Ele tem uma inteligência assim surreal. Uhum. E aí ele rondava e perguntava, tal. E minha mãe, não, a gente não pode contar, enfim. Bom, tive esse namorado, terminei, conheci um segundo namorado, também terminei, conheci o Fih, né, que faz podcast comigo, a gente tá junto, já vai fazer 6 anos. E aí, assim que eu conheci o Felipe, era a pandemia, tinha terminado a pandemia, foi o Natal de 2021, acho que a gente já tinha tomado a primeira dose de vacina. E aí minha mãe faz o Natal na casa da minha avó e fala, filho, vem. Eu falo, não mãe, eu não vou,
porque eu tô passando Natal com o Felipe. Né? Ele largou a família dele para estar aqui em casa comigo e eu não vou deixar ele sozinho. E aí nisso minha mãe vira e fala, traz ele. A gente apresenta ele como um amigo pro seu pai. E aí lá vai eu com o Felipe, na casa da minha avó, com meus primos, churrasco, Natal. Aí meu pai conversando com o Felipe tenso, tremendo, e eu também. E minha mãe conversando comigo, ai, vamos ver o que vai acontecer e tal. Enfim, ficamos lá, rendeu o papo, foi maravilhoso, até umas 2 da manhã, voltei pra minha casa com o Felipe. Quando eu chego em casa, meu celular toca. Era minha mãe chorando. Falei, meus pais vão se divorciar. Por minha culpa. Por minha culpa, né? Minha mãe chorando falou assim, fala com seu pai. Super emotiva. Aí ela passa o telefone pro meu pai. Meu pai super sagaz. Filho, você voltou pra casa? Eu falei, voltei. Pro seu apartamento, né? Sim. Você tá sozinho aí? Não. Aquele rapaz que veio aqui tá aí com você, né? Sim. Sim. Ele não é só seu amigo, né? Não. Vocês moram juntos? Sim. E por que você não me contou antes? Aí eu falei assim, porque eu achei que você não ia suportar. Ele falou assim, você é o meu filho, o meu único filho. Independente de qualquer coisa, eu vou te amar e eu vou te defender sempre, por tudo. Você é o cara que eu mais admiro. Então você não precisava ter tido vergonha de me contar. E aí pronto, né? Aí tava no Viva Voz, eu desabando de um lado, Felipe do outro, minha mãe do outro. Meu pai super maduro, apresentando uma maturidade. E aí é o que eu digo, né? É aquele cara com o bebê no colo. Aquele cara com o bebê no colo. Bem resolvido, maduro, que banque esse lugar e que acolhe o filho legitimamente. E hoje, meu pai se dá tão bem com o Felipe, sabe? Minha mãe fala, o Felipe é o filho do seu pai e você é meu filho, né? Porque eles são muito parecidos. Freud Que coisa, explica, que né? coisa, não? Freud explica, Quem poderia né? imaginar? Eles são muito parecidos e se dão muito bem. E é fantástico como isso se desenrolou, né? E meu pai sempre fala assim, até hoje eu não entendo por que vocês tiveram medo de mim. Uhum. Né? Talvez como isso era muito mais uma projeção nossa, né? Sim. Uma insegurança nossa. E primeiro, essa história é tão, tão bonita, eu fico tão grata por você compartilhar isso, eu tenho certeza absoluta, assim, que isso toca todo mundo que escuta, com um mínimo de abertura, que provavelmente é tipo 100% das pessoas que estão escutando isso. Porque é tão bonito em tantas dimensões, mas eu vou pensar uma dimensão só, que é o fato de que a gente é tão... não vou achar um jeito bom de dizer isso, vai ser o ruim mesmo. A gente é tão imbecil que a gente coloca as coisas, assim, numa interpretação muito estereotipada, né? Então, assim, como é que pode, né, um cara que não estudou, que é o hétero top que fosse, né? Exato. Acolher alguma coisa assim, e por tantas e tantas vezes a pessoa mais desconstruída, né, ia lá e que usa todas as insígnias da marca do que seria uma pessoa desconstruída daquele tempo, é quem é mais violento tantas e tantas vezes, né? Exato. Então a gente não tem como saber, essas leituras que a gente faz, assim, elas são tão superficiais, né? Eu acho que essa é a beleza da psicanálise, né? Porque quando a gente lida com a singularidade, a gente vê muito mais além do que tá ali a casca, né? O que o sujeito mostra. Por isso que eu falo que a psicanálise é a vida. O quanto a gente subestimou meu pai. Uhum. E o quanto ele, quando conversou com a gente, falou, por que vocês não me contaram antes? Quanto tempo que eu perdi ficando longe do meu filho porque vocês achavam que eu não ia aceitá-lo. Né? Ele fala isso para minha mãe, ele fala isso para mim. Né? Então, eu acho que o meu pai, ele foi uma grande surpresa na nossa vida. Né? A forma que ele reagiu, a forma que ele nos apoia,
como ele nos ajuda o tempo todo, né? E ele brinca, eu falo assim, pai, chega de caminhão, já deu, você não vai mais viajar. Não quero, é perigoso, né? Você vai ficar em casa com a mãe, ajudando a mãe no trabalho dela, enfim. E aí quando ele vai falar pros amigos dele, né? Engraçado, ele fala assim, eu tô aposentado. Ai, que legal, né? Você vive da aposentadoria? Não, eu vivo do meu investimento na bolsa. Aí, na bolsa, meu filho é minha bolsa. Eu investi no meu filho e hoje ele me ajuda, né? Então eu acho que essa criação despretensiosa, que é o que a gente estava falando, sem investimento, sem voracidade, sem essa inveja, porque às vezes os pais invejam o filho, né? Sim. O quanto isso é comum e o quanto isso é aprisionador, né? O quanto isso é sufocante. Um pai que inveja a liberdade do filho, a possibilidade do filho ser o que ele não foi. E meus pais sempre me deram espaço para ser. Tem uma história muito boa sobre isso também, Ana. Minha mãe fala, mãe de primeira viagem, né? Eu entrei na escolinha muito cedo, 2 anos e meio eu estava na escolinha. E aí ela falou assim, embora ela não trabalhasse, ela dava aula em casa, minha mãe, aula particular. Ela falou assim, não, meu filho vai para a escola cedo, que eu quero que ele socialize, né? E aí ela e minha avó me levar na escola, quando me deixa na escola, sai as duas chorando, né? E eu segurando o portão, gritando, eu quero minha mãe e tal. E ela desce a rampa da escola, ele tem que ficar, é pro bem dele, né? Isso eu acho fantástico. E aí, com 2 anos e meio na escola, vinha uma circular de passeio. Vamos levar a criança no zoológico. Minha mãe, passeio, tal, vamos assinar, tal, assinou. Ela e meu pai, pode levar, né? Gente, mas quem não sabe, né, quem nunca foi, o Zoológico de São Paulo é uma coisa assim meio terra do nunca, né? Você sempre encontra uma criança perdida. Se você tá no zoológico, assim, você tá lá vendo o leão, vai chegar uma criança perdida do seu lado de alguma escola, eu me perdi, né? Porque é grande demais, é muita excursão. E aí, minha mãe assina pro filho de 2 anos e meio ir. Socializar. E eu fui, pequenininho, pro zoológico, cheguei contando, e ela fala assim, olha, hoje eu não deixaria você ir, mas o quanto foi importante você ir. Para você ter essa percepção de mundo, de vida, novinho, essa liberdade. E aí eu gosto de uma fala do Winnicott, que eu acho que o invejoso jamais vai conseguir bancar isso, já que a gente está falando da inveja, né? O Winnicott diz assim, que a gente constrói a capacidade de estar só. E a gente constrói a capacidade de estar só na presença de alguém. Então, quanto meus pais foram esses pilares essenciais para que eu pudesse construir essa capacidade de estar só na presença deles. Sim. Um sujeito invejoso, como ele só sabe contar até 2, ele controla, ele pega, ele segura, ele é voraz, ele não solta. E quando ele não solta, não tem vida. Sim. Você se perdeu no zoológico? Não me perdi. Não me perdi no zoológico, voltei pra casa inteiro, né? Mas assim, depois eu fui professor de educação infantil durante anos. E toda vez que a gente fazia passeio pro zoológico lá, eu com as minhas crianças, tava lá, e eu sou neurótico obsessivo, né? Super. Então tava eu lá com a minha turma, 20 crianças, chegava na jaula do leão, parava. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Deu certo? Deu. Vamos pra girafa. Chegava na girafa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21. 21? Eu tenho 20. Ei! Aí as crianças, 5 aninhos. Professor, ele não é da nossa escola. Sempre aparecia uma criança perdida. Não, mas... Eu não me perdi, mas eu tenho esse trauma com um professor que sempre tinha uma criança perdida no zoológico. Bem a mais, né? Já que pra perder, vamos perder a mais, não perder a menos. Exato! E o quanto foi bom, né? Poder se perder pra poder se encontrar. Sim, sim. E acho que o que você destaca é sobretudo assim, a aposta, né, da mãe e do pai de que era maior o desejo de que você fosse ganhar o mundo do que o medo de alguma coisa. Que lindo. E isso é tão importante, esse texto do Winnicott que você cita, que é um dos meus textos favoritos da vida, né? Embora eu não seja winnicottiana, é lindo demais, que se chama Capacidade de Estar Só. E que ele diz uma coisa que eu acho que é tão difícil de ser feita nos tempos de hoje, né? O Jonathan Haidt, inclusive, fala disso, né? No livro dele da Geração Ociosa,
que é a importância da brincadeira não supervisionada, né? Nesse tempo de supervigilância, de hipervigilância, né? Deixar a criança ir ali no lugar onde os olhos também não estão cuidando o tempo inteiro, isso é tão fundamental. E acho que você fala também do momento em que você volta, né? A partir de com uma novidade já da tua vida e que acha que isso não poderia ser bem acolhido, não poderia ser bem recebido, Sim. alguma coisa, sobretudo pelo pai. Porque a tua mãe sempre soube, sempre contou, falou dessas coisas com ela? Quando eu tinha minha primeira relação homossexual, né? Meu primeiro namorado, eu contei pra minha mãe. Isso foi com meus 24 anos de idade. E aí minha mãe não aceitou muito bem. Porque até então eu namorava mulher. Até os 24 anos de idade, né? Sim. Então, foi uma coisa muito doida, um apaixonamento e tal, e eu decidi bancar isso, né, por meio da minha análise pessoal, enfim, que me ajudou muito. E aí minha mãe meio que entrou no luto, sabe? E eu sempre tive uma relação muito próxima da minha mãe. E aí quando ela entra nesse luto, ela se enclausura, e ela também diz, ela fala assim, o quanto que eu perdi me fechando no momento que você mais precisava de mim. E aí entra a questão, né, da inveja, do ressentimento, da gratidão, do amor, de Eros. Eu falo pra minha mãe, eu falo assim, mãe, foi o recurso que você encontrou para lidar. Não se culpe por isso. Foi o que foi possível. Foi o que foi possível. Ela teve que se trancar, se fechar no mundo dela, viver esse luto, né, o luto, sei lá, de uma família heteronormativa idealizada, do filho único. Enfim, e foi a forma que ela viveu. Meu pai foi o oposto, né? Ele abraçou, ele pegou, ele quis viver o que até então ele não pôde viver, por conta do nosso preconceito. Olha que paradoxo. Poxa vida. Eu peguei isso agora, falando com você. Muito paradoxal, né? Muito. Porque, na verdade, nós estávamos sendo preconceituosos com meu pai. Né? E eu acho que, assim, essa não é contradição, mas essa subversão mesmo, que é o que uma análise permite fazer, né? Você vê só, é tão fácil, né? Você pegar uma caixinha e dizer, então porque nós que fomos oprimidos, que não somos aceitos, e que muitas vezes é o caso, né? Claro. Mas que nesse caso, o que você está dizendo é justamente do quanto isso te atrapalhou, né? Total. Total. Que é o oposto, né? É o oposto do funcionamento invejoso, né? A gente está falando de funcionamento de laço, de união, de construção, que cresce. A Melanie Klein tem um texto lindo, é um dos últimos textos dela, que ela vai dizer assim, o nome do texto é Nosso Mundo Adulto, Suas Raízes na Infância. E ela diz assim, quando a gente cresce, se a gente é capaz de olhar para a infância com amor e gratidão, diante de tudo aquilo que a gente recebeu, por mais que tenha sido quase nada, a gente consegue seguir em frente. Porque isso significa uma introjeção do bom objeto. O quanto a introjeção desse bom objeto é o pilar do eu, né? É o que sustenta nosso eu. É o que mantém a gente em pé, porque não é difícil, né? Aliás, não é fácil, né? É super difícil. O ato falho foi bom. Porque talvez para mim não tenha sido difícil porque eu tinha uma família muito boa me segurando. Né? Mas é difícil no sentido de que você bancar isso na escola, você viver esse bullying, você viver as piadinhas, né? Você vai se estruturando. Mas se você não tem esse objeto bom primário, esse olhar, esse acolhimento, esse amor que você recebe em casa, o quanto fica difícil manter o eu em pé, né? O eu balança e desmorona. Nesse sentido, que eu acho importante a gente poder ultrapassar essas barreiras tão limitantes da inveja, da destruição, e acolher o outro, acolher a diferença. O invejoso, Ana, como você bem falou, e você fez a construção com o neoliberalismo, o invejoso ele não tolera a diferença. O sonho dele é nivelar a população. Todo mundo pensa igual, se veste igual, se comporta igual, porque aí eu não tenho objetos para invejar, né? Nada me apresenta risco. Então o invejoso ele quer anular a diferença, que é o oposto disso, né? É o oposto de quem sustenta a diferença, sustenta a espontaneidade e deixa ser, né?
E você falou uma coisa que, não sei se eu já tinha ouvido isso, acho que eu nunca tinha escutado isso, achei lindo, sobre a gratidão como... Porque tem certas palavras que a gente escuta tanto que a gente pega um certo ranço delas, né? Sim. E gratidão é uma, assim, que você precisa ressignificar. Ressignificar é outra aqui. Muito. Autoestima é outra, não é? Nossa. E que a perspectiva que você traz da Melanie Klein é tão iluminada, né? Diferente desse gratiluz, que é essa posição automatizada. Exato. Mas aí eu achei que você fez isso de um jeito lindo, especialmente quando você falou da gratidão como sendo a possibilidade de receber. Porque eu acho que a capacidade de receber, pensando agora, né? A capacidade de receber, ela é do sujeito, né? Não é o que vem, é o que eu consigo pegar. Ai, que lindo. E isso tem gente que tem tanto, mas não consegue receber. Não adianta, ela não consegue receber. E tem gente que tem quase nada, mas pega um negócio e faz daquilo a tábua de salvação e vai tão longe com aquele negócio, né? Eu acho que o que a gente chama de resiliência, né? Eu acho que sim. A resiliência está muito atrelada a essa noção de gratidão, de poder receber, de poder aceitar aquilo que você não vai destruir, né? E tem gente que tem aptidão para receber. Aptidão para receber. Isso é muito interessante, porque como faz para ter essa aptidão para receber, né? Onde é que baixa esse aplicativo? Onde é que compra? Você tem o link para me passar? Eu acho que é algo muito constitutivo, sabe? Infelizmente ou felizmente, o Freud estava muito certo quando ele diz que existem questões constitutivas, né? Existem pessoas que têm essa habilidade, essa aptidão, nasceram com isso e desenvolvem e afloram isso no ambiente cuidador, e tem outras que vão ter que desenvolver aos trancos e barrancos, né? Não dá pra gente desprezar os fatores constitutivos, hereditários, filogenéticos, né? Sociais, culturais, né? Depende também de onde você nasceu, que família, né? Mas tem um elemento ali que ele é imponderável, né? Total. E que faz essa virada, né? Faz essa virada. Eu acho muito bonito ela dizer que o oposto da inveja é a gratidão. Né? Que é isso. A gratidão, você está aberto a receber, a reconhecer, a elogiar, a se vulnerabilizar, não é? Quem é grato se vulnerabiliza. Obrigado por você ter me ajudado tanto. Quem é orgulhoso, quem é invejoso, não se põe nesse lugar. O invejoso se coloca naquele pedestal, né? Inatingível. Que é muito defensivo. Sim, e que é muito condizente, né, com os nossos tempos, no sentido de dizer, né, porque você precisa inventar seu método, você precisa dizer que tudo foi você que pensou da sua própria cabeça, porque você é autodidata, você aprende sozinho, você inventou um negócio original, e que é muito diferente da tua posição pessoal, em todos os lugares, e que, embora a gente aprenda isso na academia, isso é tão difícil de encontrar, mesmo dentro dos acadêmicos, que é fazer as devidas referências. Né? Dizer ou com quem você aprendeu, de onde você tirou, quem foi que disse, quem que te inspirou. E que longe disso fazer você menor, é o contrário, né? Aumenta o tamanho da pessoa quando ela consegue expor ali a sua posição de gratidão em relação à sua trajetória. Exato. Perfeito. Concordo. E como é que é pra você? Porque você une mundos, né? Digamos assim, você vem... É esse menino que vem da periferia, né? Tão dissonante... Existe essa palavra? Distoante? Enfim. Do lugar de onde você veio, você vai percorrer um caminho acadêmico, bem acadêmico, né, Ale? Super acadêmico, né? Ele vai até o pós-doc ali. Hoje você é essa pessoa que a gente conversa e que você faz referências o tempo inteiro, que a gente escuta você e fica pensando, gente, quantas vidas eu vou precisar para estudar tanto, para saber tantas referências, tantas histórias e tudo mais. E você consegue ainda, embora isso já seja gigante, ainda assim expandir um tantão mais quando você vai para as redes, quando você inventa um podcast, quando você se arrisca a estar aí nesse meio midiático, que é uma coisa assim tão cheia de revirar de olhos por tantas pessoas. É um tabu ainda, né? Sabemos nós, né, que o psicanalista midiático é uma coisa pejorativa, né? Pejorativo. Digo com
bem tranquila, porque eu escuto esse lugar, assim, né? Com esse revirar de olhos. Como você vive isso? Ana, eu acho que você foi falando, eu fui imaginando e você foi narrando a minha carreira acadêmica e eu fui construindo com você. Tem uma questão cultural aí muito importante que eu acho que a gente não pode desprezar. Quando a gente vem da periferia e, sobretudo, quando a gente, né, tem uma sexualidade fora do padrão heteronormativo, parece que está impresso na gente, marcado a ferro e fogo, um superego muito tirânico. Uhum. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que um cara hétero, né, dentro da cultura brasileira, hétero, branco, bem-sucedido, ele faz lá uma coisa e é aclamado, reconhecido. Um cara homossexual, da periferia, sem essa origem intelectual, ele tem que fazer o dobro para ser reconhecido. E eu me pego nesse lugar muitas vezes, né, desse superego tirânico, que eu preciso fazer 2 vezes mais para receber o mínimo de reconhecimento. Porque por mais que a sociedade esteja aberta, democratizada, tudo isso ainda é um tabu. E é uma bolha, né? É uma bolha. É uma bolha, certamente. Quando a gente sai dessa bolha, né, a gente expande, a gente também é criticado. Como você falou, o psicanalista midiático que fala, que democratiza a psicanálise, que sai daquele núcleo encastelado, elitizado, é criticado. É criticado pelos próprios pares. Uhum. E é claro que aí entra a noção de inveja, né? Pois então, que atravessa todo o nosso episódio. Quem, né, como diz o Renato Mesan, diz isso também no livro dele, no conto dele sobre a inveja, no artigo dele sobre a inveja, ele diz: quem desdenha quer comprar. Não tem ditado melhor que esse, né? Então eu tô lá criticando alguém que eu gostaria muito de ocupar essa posição, ainda que inconscientemente, Sim. né? Então eu acho que esse superego, em primeiro lugar, foi aquilo que me movimentou, sabe? Prove para as pessoas que você é tão bom quanto elas ou melhor que elas. Isso é uma marca minha. Porque, veja, você está numa sociedade heteronormativa, excludente, hipócrita. E por que eu vou dizer hipócrita? E aqui eu acho que pode soar um tanto quanto polêmico, mas eu acho que eu vou dizer, né? A gente vê muito, né, nos núcleos acadêmicos, intelectuais, essa coisa, vamos dar voz à periferia, vamos ajudar os movimentos, né, dissidentes, vamos se unir, fazer uma psicanálise do cuidado, De repente, quando chega alguém de verdade, da periferia, sem referência, tal, a gente olha de cima para baixo, o que você está fazendo aqui? Né? De onde você veio? Então, o quanto essa hipocrisia, ela também pertence a esse lugar, né? Ela está impressa. E, de novo, a gente tem que lutar contra isso, né? Sim. A gente tem que fazer 3 vezes, 4 vezes mais. Então, eu acho que o conhecimento e a educação, eles me salvaram, né, nesse sentido. Ao mesmo tempo que é uma defesa, é o lugar que eu me encontrei. É o lugar que eu posso ser. O Freud dizia num texto lindo, que ele falava que toda vez que a gente faz psicanálise, o psicanalista ele tem uma vantagem. Ao mesmo tempo que ele está na clínica, ele está pesquisando. Uhum. Esse texto do Freud é lindo. Pesquisa e clínica coincidem. Pesquisa e clínica coincidem. Né? Então eu penso muito por essa perspectiva freudiana de que quando eu estou ali na psicanálise, eu estou pesquisando, eu estou conseguindo ser eu. Eu estou conseguindo encontrar versões minhas que antes eu odiava, eu criticava, eu negava, e eu consigo ser mais honesto com essas versões, né? E essa é a vantagem de praticar uma psicanálise que está alinhada à pesquisa. Mas isso assusta. Até porque assim, né, a gente fala assim que o outro não suporta a diferença, assim como a gente diz que o outro é invejoso, né? A gente tem horror à diferença, claro. Né? Não tem claro. quem diga, eu amo a diferença. A gente não é Alecrim Dourado, né, Ana?
O quanto a gente tem que ter maturidade Sim. para lidar, né? Eu lembro quando a gente foi gravar um curso juntos, a gente ficou com medo, a gente conversou um com o outro, falou, Ale, eu tenho uma origem mais francesa e você tem uma origem mais inglesa, como a gente vai conciliar? E chegou na hora, a gente conciliou, mas aí que tá. Eu acho que isso depende da maturidade e do respeito pela alteridade. Sim. Né? A gente desanda e corre, vai tudo muito bem, porque a gente consegue chegar nesse lugar. Né? Talvez pela nossa análise, pela nossa história de vida, pelo que a gente aprendeu. Mas é uma possibilidade de abraçar a diferença. Né? E eu acho que em alguma medida, essa diferença, esse reconhecimento da diferença, ele é facilitado para que a gente possa abraçar na medida em que existe. Porque a gente não poderia estar competindo, agora voltando para a nossa amizade, né? A gente não poderia estar competindo porque claramente existem diferenças. Claro. Agora eu fico pensando que talvez quanto menos diferenças existam, mais fique latente ainda essa posição invejosa que é constituinte, né? Claro, e aí isso vem muitas vezes por lugares que as pessoas não têm a menor ideia, né? De como é que pode ser. E aí vira até clichê, porque às vezes qualquer mal-estar vira inveja, nem sempre inveja. Tem muitas outras coisas que existem no mundo além da inveja. Ou Mas, o sujeito achando que ele tá sendo muito invejado. Todo mundo me inveja, né? Não é que... Eu adoro aquele meme, assim. Não é que as pessoas têm inveja de você, é que você tem baixa autoestima e projeta isso no mundo, né? Então não, acho que é importante a gente desfazer esse tabu da inveja, né? Às vezes existem pessoas muito persecutórias. Ai, todo mundo me inveja, porque minha vida não anda. Não é que todo mundo te inveja. Que esse engrandecimento narcísico, né? Exato. De achar que todo mundo quer aquilo que eu tenho. Você tá preso numa bolha onipotente que você não consegue furar. Né? Então você enxerga o mundo a partir do seu ponto de vista. Sim. Então nem tudo é inveja. Sim. Mas muita coisa é. Né? Mas muita coisa é. E até porque acho que a inveja é um negócio que ela vai, é um rio que vai encontrando afluentes, né? E aí isso desemboca em tantos outros nomes de mal-estares que aparecem. Verdade, Ana. Verdade. Nossa, isso dá um livro. Especialidade do Aleto. Tantas e tantas coisas, de repente você piscou, ele tem um livro a respeito disso, cheio de referências, como se ele tivesse se preparado até então para aquele momento. E né? Porque né? Um tanto tempo de estudo e tudo mais, até chegar o momento em que a gente conversava antes, em que muitas vezes as pessoas falam, né, coisas do tipo, meu Deus, como a sua memória é boa, como você lembra de tudo isso? E, na verdade, é porque eu vi 200 mil vezes, né? Exato, exatamente. Não é a memória que é boa. Sim. Culpa do superego, né? E é curioso essa coisa da inveja, porque não há um momento em que alguém chegue a um ponto e diga assim, agora eu já me curei disso. Agora, né? Agora sim eu sou o alecrim dourado. E vocês aí que são invejosos, né, réis mortais que se virem com isso. Por outro lado, tem coisas que a gente consegue elaborar, que a gente sai de uma versão mais primitiva e a gente vai conseguindo encontrar elementos mais sofisticados, né? Como é que você entende isso? Tem coisa que a gente aprende com o tempo? Eu acho que sim, Ana. Eu acho que a própria questão que eu trouxe, né, do meu pai, a gente ter essa pré-concepção, esse preconceito de achar que ele não ia me aceitar por conta da escolaridade, por conta da profissão, uma profissão machista, ele tá ali o tempo todo com homens héteros, né? Enfim, a gente pressupôs que meu pai não me aceitaria, né? E a gente quebrou a cara. Felizmente, né? Então, tem coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas aí que tá. Desde que a gente esteja aberto a aprender. Isso faz toda a diferença. Porque veja, se eu fosse um cara ressentido, no sentido de rancoroso, né? De guardar uma desavença, uma raiva, alguma coisa não bem resolvida, eu não ia conseguir perceber o quanto meu pai foi receptivo. Sim. Né? Você não ia conseguir receber isso dele, né? Exato. Exatamente. Eu acho que é aí que tá. Eu acho que a inveja, ela impossibilita esse recebimento. E impossibilita essa maturidade que vem com o tempo. O invejoso, olha que bonito, eu pensei nisso agora. Mas eu acho que o invejoso fica congelado num tempo. Num tempo muito doloroso. Num tempo de ódio, de raiva, de frustração. Olhando para tudo aquilo que ele não tem. Enquanto, na verdade, existe uma série de possibilidades que ele pode ter e ele não vê. Porque ele está aqui, né?
Então, uma boa análise nos possibilita a desgrudar desse lugar, né? A seguir em frente, a abrir o nosso eu e perceber as coisas de forma mais inteira. Mas certamente, eu acho que o tempo, ele está muito relacionado aos processos de maturação, desde que nós estejamos abertos a receber. Eu acho que o Ferenczi, que é esse autor que foi o psicanalista da Klein, ele tem um texto lindo, de 1909, chamado Transferência e Introjeção. Na verdade, a noção de introjeção nasceu do Ferenczi, e depois o Freud usa Introdução ao Narcisismo, Luta e Melancolia. E o Ferenczi diz que, à medida que a gente vai introjetando coisas do mundo externo, a gente vai expandindo o eu. Olha que bonito. Lindo. Não é lindo? Lindo. Eu acho isso maravilhoso, porque, sei lá, você conhece ali alguma coisa, aprendeu com alguém, pum, você expande. Ah, sei lá, leu um livro, expande. Conversou com uma pessoa na esquina, expande. Você vai colocando pra dentro e esse eu vai amadurecendo. Mas você tem que estar aberto. O invejoso, ele tá trancado, é como se tivesse uma parede blindada de orgulho, de vaidade, que impossibilita ele de aprender. Ele sempre desdenha. Você tá contando uma história pro invejoso raiz, Invejoso raiz. né? Aí você tá lá falando assim, não sei o que lá, eu tive um problema no aeroporto com as minhas malas. Eu também. Eu passei por isso 3 vezes nas minhas viagens. Pior. Pior, foi muito pior que o seu. Ele nem te deixa falar. Como que um cara desse vai expandir o ego, né? Como que ele vai colocar pra dentro e vai ampliar, vai crescer, vai aprender com o tempo? Não tem como, ele tá blindado, ele tá fechado. E acho que, eu tô pensando que essa noção de expansão do eu, e que, em certa medida, é uma expansão, mas que também não... que não sei se é pela minha vertente lacaniana, mas eu penso numa expansão, entendo que... Eu vou com você nesse raciocínio, mas eu penso que é o contrário, no sentido de que você vai se desapegando, vai se desfazendo de eu, na verdade, eu adoro, né? Adoro pensar por essa vertente. Porque você vai se desprendendo de versões suas, de você, Concordo. Menos vaidade também, Concordo. Né? Você não se deixa pegar, não é tudo sobre você, quase nada é sobre a gente, na verdade, né? Então... Que a gente possa se dar a nossa devida desimportância, Ai, gente, né? isso é maravilhoso, né? Se dá a devida desimportância, não é qualquer desimportância, mas é a devida desimportância. Porque, e assim, ao mesmo tempo, acho que uma visão não exclui a outra, porque tá ali, né? Eu tô pensando assim, numa coisa mais intelectual até, no campo intelectual. Porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar psicanálise, comecei a estudar porque eu decidi estudar, não essa versão na graduação que eu dizia, né? Comecei a frequentar a escola de psicanálise, escutar seminários de psicanalistas. Eu não entendia nada do que as pessoas diziam, assim, tipo... Entendi uma preposição, talvez, né? Uma conjunção adversativa, porém... Mas, no mais, era um lacanês, assim, que eu saía de lá e falava... É aquela coisa que eu escuto as pessoas dizerem isso e eu lembro de sentir. Era como se eu não fosse alfabetizada, porque não parecia que falava-se português. Porém, acho que isso a gente pode problematizar em vários níveis, mas tem uma coisa que eu acho bonita disso, que era o fato de que, com frequência, eu saía de lá e falava, gente, eu não entendi nada, mas eu achei lindo. E quando eu li isso na Clarice, ela diz assim, ela escreve assim, né? Na Maçã no Escuro, um dos modos de entender é achar bonito. E eu acho que tem uma coisa do inconsciente mesmo, né? De que você não reconhece que você entendeu, mas alguma coisa lá no registro captura alguma coisa disso. Então, por isso que eu digo que uma coisa não elimina a outra, porque a gente vai se separando de si e, paradoxalmente, isso vai somando, de alguma maneira, alguma coisa em nós, que não está ali pronta para ser usada, mas que, se precisar, aparece. Que lindo. Eu lembrei imediatamente, enquanto você falava isso, das Unheimlich, do Freud, né? Que é o conceito, o infamiliar, o estranho. Que o Freud começa esse texto dizendo que ele está lá passeando de trem e tal. Aí ele vê um reflexo de um senhor na janela, ele fala, nossa, que senhor estranho, né? Meio velho, com barba. Chapéu. Quem é essa pessoa? Quando ele vai ver ele mesmo. Eu acho que a gente vive isso quando a gente pega o telefone e tá aberta a câmera frontal. Nossa! Eu sou essa pessoa, né? Sim, você é essa pessoa. Você não é essa pessoa com filtro, tratada, né? Você é essa pessoa da câmera frontal que abre de surpresa. Verdade, Ana. Sim. E eu acho que essa capacidade
de se surpreender consigo mesmo é o que torna a vida interessante, né? É o que fez o Freud escrever, vasculhar, pesquisar, se desprender desse reflexo, que ao mesmo tempo é familiar, mas também estranho. Uhum. Né? É um paradoxo tão bonito, o familiar e o estranho. A vida é esse equilíbrio. Esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio, verdade. Entre o familiar e o estranho. Uhum. Né? O quanto a gente se estranha para poder se reconhecer. E o quanto a gente se reconhece no estranhamento. Muito bom isso. Não é? Muito bom. E acho que a inveja é justamente tantas vezes isso, né? Quando a gente se reconhece invejando e fala... E se estranha, mas se reconhece. Quem é aquela pessoa ali no reflexo, né? Uhum. E não só na inveja, acho que várias coisas que a gente atravessa na análise, que a gente às vezes pensa, não, mas agora eu já me livrei disso, já trabalhei isso, e de repente você fala, de novo isso? Exato. Como assim? De onde surgiu isso, né? Exato, não é possível. Exato. Então tem uma coisa da dimensão do tempo, enquanto Cronos, né? Uhum. Que acho que tá desde do cerne da psicanálise freudiana ali, quando ele a criou, que é justamente essa reviravolta no tempo, né? Onde o eu não é senhor de sua própria casa e Cronos não é o senhor do tempo. O tempo de uma análise não é o tempo cronológico, né, Ana? Isso é lindo. É. O tempo do inconsciente é indeterminado. O Winnicott dizia assim, nós temos todas as idades e nenhuma ao mesmo tempo. Ai, que lindo, que lindo. Não é? Muito bom isso. É isso. Muito bom. E é isso, né? É isso, é tudo isso. Mas eu tô pensando assim, tipo, no horizonte, pra dar não vai ter como não dar uma pesada no clima, mas assim, no horizonte tá a morte, né? Assim, então assim, no fim das coisas, tipo, faz diferença. A idade, o estado, como se vai pra lá, não tem outra saída daqui a não ser pela porta da morte. Verdade. Mas até lá, tem muita coisa. Tanta coisa pra fazer nessa vida. Tem tanta coisa pra fazer nessa vida. Acho que por isso que um dos textos mais lindos do Freud pra mim é Inibição, Sintoma e Angústia, né? Porque ele vai dizer que a angústia é inerente ao estar vivo. Aham. Né? E você formar angústia significa um grau de maturidade, né? Veja, você deu o exemplo da inveja, né? Do indivíduo que estava passando pela janela, ele se olha, eu sou invejoso, e se assusta com esse reflexo. Eu sou invejoso, eu tenho inveja aqui, é meu também, é um estranho familiar, né? Isso gera angústia. E o que fazer com essa angústia? Você tem que ter maturidade para lidar com ela. Senão você pira. Quando você se encontra nesse lugar que é estranho e familiar, o que você faz a partir disso? Especialmente porque a gente vive um tempo, não sei se foi tão diferente em outros, mas é que a gente vê isso sendo replicado muitas vezes, né? Que é esse tempo das emoções higiênicas. Então você não pode sentir coisas ruins, você tem que ser uma pessoa que tem que evoluir, né? A gente é tipo Pokémon, né? Você tem que evoluir e chegar num lugar de iluminação, que daí faz a gente pegar esse ranço do gratiluz, da como é que é a positividade tóxica. Esses elementos que a gente sente o cheiro e já dá um horror, né? Nossa, muito. Porque a psicanálise, embora alguns pensem, né, que a psicanálise é pessimista, que o Freud era pessimista, na verdade... Não. Na verdade, como ser pessimista se é poder fazer o que dá pra fazer com o que a gente tem? Isso é o melhor otimismo, é o otimismo mais honesto que a gente poderia encontrar. Eu acho que a primeira marca otimista do Freud está ali na transitoriedade, que eu acho que é um dos nossos textos mais lindos. A gente sempre fala isso, né? Ele tá lá passeando com o Rainer Maria Rilke, né? Poeta, e com o Alon André Salomé. Ele tá com os dois, viu? Aham. Eu fui ler lá os históricos, ele tava com os dois. Nesse evento? Nesse passeio? Olha lá, tava passeando com os dois. E aí ele fala que é um amigo poeta, mas a Lu André Salomé tava junto. E aí, ele tava lá passeando, aí o Rainer Maria Rilke vira e fala assim, ai, não é triste que uma flor tão bonita, que desabrocha hoje, vai morrer amanhã? Ela só dura uma noite?
como isso é triste, né? Aí o Freud fala, opa, não é triste. O valor das coisas consiste, né, justamente na sua transitoriedade, nessa questão efêmera. Não é porque a flor desabrocha e brilha só uma noite que ela perde sua beleza. É justamente aí que reside sua beleza. Sim. Nesse valor transitório. E aí a gente aprende a valorizar a vida e aprende que o tempo não é cronológico. O tempo, de verdade, é um tempo vivido, implicado em primeira pessoa. E isso faz toda a diferença. E esse é o conceito de gratidão, não é? Ai, super. Super. Super, é isso. É isso. Ale, muito, muito, muito obrigada por ter vindo, por ter topado, por ter dito essas coisas que você disse, por dividir com a gente um tanto quanto da tua teoria, da tua história, da tua posição no mundo e, sobretudo, de uma palavra que você usa, integrar. Isso. Que integrar lindo. isso nessa tua figura, né? Nesse nome Alexandre Patrício, que é tão importante aí para todo mundo que está assistindo e que pessoalmente, como meu amigo, é um grande presente na vida. Ai, que lindo. Gente, eu sou super emocionado, a Ana sabe, né? Talvez por conta do signo, talvez por outras questões, enfim. Mas eu que agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com você, papeando. A gente tem uma troca muito boa, né? Acho que desde o início. E que seja assim, né, Ana? Que as pessoas possam encontrar esse ponto de integração que você bem citou, né? Isso faz tão bem pra gente, nos engrandece tanto como seres humanos, né? O ser humano é um ser social, a gente precisa do laço para ser feliz, né? E que a gente possa reconhecer esse laço por meio do reconhecimento da diferença, né? Aham. Acho que esse episódio não fala só da inveja, ele fala também de abraçar a diferença. Sim. Né? E o quanto isso é importante para o crescimento do nosso eu. E difícil. E difícil. Trabalho para todo dia, né? Todo dia. Obrigado. Obrigada, foi um prazer enorme. O prazer é meu. Gente, muito obrigada por você que assistiu até aqui. Então, esse foi mais um episódio do nosso querido Felicidade Clandestina. Nos encontramos logo mais por aí. Um beijo.